E aí, companheiros, tudo show com vocês? A gente vai ter uma aula longa, a gente vai ter uma aula de um tema interessante, não tem como não ser, um tema que marcou aí a história brasileira, um tema do qual a gente colhe frutos, né, até hoje, frutos amargos inclusive, e enfim, é uma temática que é muito presente aí na cabeça, no imaginário dos brasileiros, e apesar de esses acontecimentos terem se dado numa época em que a maioria de vocês não tinha nascido. Inclusive, quando acabou, eu tinha 1 ano de idade, a ditadura militar acabou em 85. Então, evidentemente, eu não tenho nenhuma memória, né, nem afetiva, nem o contrário desse movimento militar. Mas existe uma certa nostalgia coletiva, né, por parte da sociedade em relação a esse período, em que alguns, né, afirmam que foi um período em que supostamente as coisas davam certo, as coisas eram diferentes, a sociedade era de tal maneira, tal, enfim, existe, né, essa nostalgia em relação a um suposto passado glorioso, isso é uma coisa muito comum, viu? No entanto, eu digo a vocês uma coisa, possivelmente eu já disse isso em sala de aula, existem duas coisas que não existem, parece ser paradoxal o que eu falei, né? Existem coisas que não existem, mas existem duas coisas que não existem: futuro e passado. Isso não existe e nem existirá, certo? O futuro, quando você chegar lá, ele passará a ser presente. E o passado nada mais é do que o fruto da interpretação imaginativa, criativa, saudosista ou não dos seres humanos. Então, quando o indivíduo, por alguma razão, ele não está satisfeito com o seu presente, ele tende a criar uma perspectiva muito negativa do futuro. Então, se o negócio está ruim hoje, meu irmão, então futuramente o negócio vai estar pior do que está hoje. Então, como ele não gosta do presente e espera que o futuro vai ser pior, a tendência é que ele crie um suposto passado glorioso, né? Antigamente não era assim, antigamente era melhor, antigamente não tinha a violência de hoje, antigamente as pessoas se respeitavam, antigamente as famílias eram estruturadas, antigamente a igreja era respeitada, certo? Enfim, é uma busca por um passado dourado, que antigamente as coisas eram melhores, né? Que nada mais é do que um saudosismo. Inclusive, o historiador, né, quando ele vai analisar o passado, você tem como fonte investigativa o próprio discurso dos indivíduos mais velhos, então você encontra muito esse saudosismo nesses discursos, né? E é claro que o historiador vai fazer uma comparação entre o discurso saudosista dos indivíduos, né, que trazem consigo uma memória do passado, com os dados, né, que nós temos. E aí você vai comparar as duas coisas. Quando alguém diz que no passado o mundo não era tão violento como hoje, aí você vai buscar os dados que você tem no passado para ver se realmente o mundo não era tão violento como hoje. Então você procura jornais, os obituários, você procura, enfim, os locais onde essas violências eram registradas, e você faz um cálculo percentual em relação à população da época, que certamente era menor do que a população de hoje, e você tem um dado estatístico mais fidedigno, né, se de fato no passado o mundo era menos violento do que hoje, ou se isso se trata apenas de uma mudança de percepção, certo? Lembremos que a violência hoje ela é propagandeada, né? Ela é espetacularizada, digamos assim, por uma série de programas, né? de criminalidade, programas que banalizam a própria morte, a própria violência, e você assiste isso na hora do almoço, na hora da janta, na hora da merenda, na hora do café. Então os jornais estão cada vez mais próximos dos crimes, né? E eles tornam aquilo um espetáculo para o entretenimento. Então as pessoas acabam tendo muito mais contato, né, com esses atos de violência que acontecem, e isso causa uma forte sensação de perigo, o que faz com que as pessoas abandonem os espaços públicos, né, e procurem lugares fechados, shoppings, condomínios, muros altos e uma série de outros artifícios aí para tentar se proteger desse suposto meio tão perigoso no qual vivemos no presente momento, ok? Mas
para você realmente confirmar se hoje está mais violento do que no passado, não basta simplesmente esse discurso. Você tem que investigar os dados da época para atestar ou não essa fala, tá bom? E eu estou dizendo isso por quê, galera? Porque existe um saudosismo em relação a esse período, né, dessa ditadura militar, em que supostamente nessa época não tinha corrupção, a economia funcionava, havia uma moralidade, né, mais ajustável à moral cristã e tudo mais, enfim, né? Havia mais respeito entre as pessoas, todo mundo já deve ter ouvido esse discurso e tudo mais. Certo? E, no entanto, quando você olha os livros de história, você vê que foi um período nefasto aí da história brasileira. Então você tem uma contradição entre o discurso da memória afetiva dos indivíduos mais velhos e o que a historiografia fala sobre esse período. Então esse paradoxo é uma das coisas que a gente vai tentar discutir aqui, certo? Nessas aulas, né? Ou nessa aula, não sei se eu faço uma aula ou duas, porque se eu fizer uma aula, eu acho que vai ser uma aula gigantesca. Talvez eu faça em 2 aulas, tá bom? Mas enfim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: foi uma ditadura ou não? Estou dizendo isso porque existe hoje um movimento de negação em relação a uma série de acontecimentos históricos, né? Então muitos dizem que não foi uma ditadura, que foi um movimento, que foi uma revolução, que foi não sei o que e tal. Mas afinal de contas, cara, foi uma ditadura ou não foi? Na construção, na interpretação dos historiadores, não tem a menor possibilidade de você afirmar que não houve uma ditadura. É óbvio que houve uma ditadura, certo? Inclusive, se vocês quiserem, né, acompanhar aqui comigo, a gente pode até elucidar um pouco aqui o próprio conceito de ditadura, certo? Partindo do princípio de que meu computador vai funcionar, pronto, certo? Isso aqui é um conceito de ditadura, né? Um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, ou num grupo, ou num partido. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias, e tem grande parte do poder de decisão. É um regime antidemocrático que não existe a participação da população. O que se encaixa disso daqui no regime militar? Tudo. Absolutamente tudo. As decisões eram tomadas pelos militares, que sufocavam o Congresso Nacional e não admitiam qualquer tipo de oposição, e todos os movimentos que se colocavam também em oposição eram perseguidos, eram mortos, eram exilados, certo? E não havia participação popular porque o voto foi extinto, certo? Então, exatamente qual o argumento que um indivíduo pode ter para afirmar que esse período não foi ditadura, certo? O que infelizmente a gente vê hoje é o crescimento de uma sociedade pré-iluminista, uma coisa quase medieval, certo? No qual as pessoas negam o óbvio sem qualquer tipo de argumento científico. Então hoje você tem, por exemplo, pessoas afirmando que o Holocausto não existiu, mesmo você tendo milhares e milhares e milhares de ossos enterrados, uma série de países europeus, fotos, filmagens de campos de concentração e milhares de testemunhos e que você puder, mas há grupos que defendem que não houve, não houve. Por quê? Porque ele acha que não houve. Ele acha, entendeu? Ou seja, é como se a história não fosse uma ciência, é como se fosse simplesmente uma coisa de opinião. Você está assistindo uma série da Netflix, então assim, eu acho que é assim e você acha que é assim. Essa é a sua opinião e essa é a minha, certo? Ou seja, cara, isso é cômico, assim, isso é ridículo. É o que eu digo em sala de aula, a gente vai chegar no momento em que um professor de física vai fazer um cálculo de velocidade média e vai dar um resultado e o aluno vai dizer que não, está errado. Eu acho que o resultado é outro porque essa é a minha opinião, certo? Daqui a pouco, pessoal, a fórmula química do hidrogênio vai ser uma para o professor e o aluno vai dizer que a fórmula é outra porque na opinião dele a fórmula é outra, entendeu? Então a gente está chegando nesse ponto. É por isso que para alguns hoje a Terra é plana. Enfim, então assim, se alguém quer afirmar que não houve ditadura militar, essa afirmação ela pode ser avaliada, mas ela precisa primeiramente, né, que você tenha minimamente algum argumento, algum fato, algo que comprove que não houve uma ditadura militar.
outro dia, conversando com um ex-aluno, ele disse que não foi ditadura. Na verdade, os militares apenas tomaram o poder para evitar o perigo comunista. Cara, vamos lá, se os militares, ainda que tenham tomado o poder para evitar um perigo comunista, essa tomada do poder na marra continua sendo uma ditadura. Continua sendo uma ditadura, certo? Então, apenas dá uma lida no conceito aqui, ó, certo? Apenas dá uma lida aqui no conceito que você vai ver. É impossível não enquadrar este movimento num conceito de ditadura, até porque democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, de forma direta ou não, ou com representantes, na proposta, no desenvolvimento e na criação das leis. Ou seja, as leis elas têm que ser promulgadas e não outorgadas na marra, como se fizeram, né, como fizeram na época da criação da Constituição e dos atos institucionais na época da ditadura militar. Exercendo o poder de governação, certo? Essa palavra é estranha, mas está certa, através do sufrágio universal do voto, poder de decisão. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. E isso, claro, passou muito longe de acontecer nesses 21 anos da ditadura militar, sobretudo no final dos anos 60, até ali a primeira metade dos anos 70, período de maior rigidez dos governos militares, né? Enfim, então, essa primeira parte, certo? Não tem muito como a gente contestar. Se trata de fato de uma ditadura, certo? Até há pouco tempo atrás falava-se apenas ditadura militar e hoje a nomenclatura mais apropriada é uma ditadura civil-militar. Civil-militar. Porque não foram apenas os militares que chegaram e tomaram o poder, não. Existia uma camada da população brasileira muito interessada em que essa ditadura acontecesse, viu? E para você entender a ditadura militar brasileira, civil-militar, você precisa primeiramente entender o que é a classe média. A classe média ela é a chave para você compreender muitos dos acontecimentos históricos que a gente tem no país. Então vamos lá. Se você pegar na interpretação do Adam Smith ou na interpretação do próprio Karl Marx, certo? Eles dividem mais ou menos, o Adam Smith divide a sociedade, né, numa compreensão de produção, os que produzem, né, os donos do meio de produção e tudo mais. Karl Marx já define isso entre burguesia e proletariado. A luta de classes é o motor que conduz aí toda a história humana, desde os escravos aos senhores até chegar na burguesia e no proletariado de hoje. Essa é a concepção. Ou seja, os donos do meio de produção, o dono da fábrica, o dono da empresa, o dono do dinheiro, ele é o burguês, enquanto aqui o que não tem o meio de produção, o que não tem o dinheiro, o que não tem o que vender, é o proletariado, certo? Agora existe um grupo de pessoas que ficam no meio termo. Eles nem são donos do meio de produção, mas não são totalmente pessoas exploráveis do sistema capitalista. São pessoas que ocupam funções burocráticas, são pessoas que fazem parte, né, do serviço público, são pessoas que fazem parte ali de certas funções ali que vendem a sua força de trabalho, mas que não exatamente são exploradas. É o caso dos advogados, é o caso dos engenheiros, é o caso, enfim, de professores, é o caso de médicos. São pessoas que estão no meio termo, não fazem parte da burguesia, evidentemente, mas também não fazem parte do proletariado. É o meio termo, é a bendita classe média. Certo? E a classe média, ao longo da história, foi tendo outras denominações, né? Alguns criaram classe média baixa, classe média alta e tudo mais. Mas, enfim, desconsiderem isso, certo? O que é importante você entender é que, se nós pegarmos uma escala, a divisão entre as classes, ela não é classe alta, classe baixa, e a classe média está aqui no meio, certo? A classe alta está no outro patamar, muito distante. Enquanto que a classe baixa está aqui. A classe média está um pouquinho mais alta do que a classe baixa. Mas existe um abismo gigantesco entre a classe alta, a classe média e a classe pobre, que é lá embaixo. Então a classe média está muito próxima da pobreza de fato, certo? Agora, não suporta essa visão. A classe média tem um pavor gigantesco de se aproximar das classes mais pobres, né? E a classe média tem uma tendência de copiar aquilo que é feito pelas classes mais abastadas, né? Dos ricos, de fato.
Então a classe média busca pensar como os ricos, busca se comportar como os ricos, busca ser vista como os ricos, quando na verdade ela está muito mais próxima dos pobres, né? Bem próximo. Se olhar no retrovisor, tá os pobres tudo colado mesmo ali, certo? No carro da vida ali, né? Mas enfim, mas essa classe média, como eu estava dizendo, eles tendem a querer copiar não só o comportamento, mas a visão de mundo da elite econômica. Então, tende a ser conservadora. Ela tende a ser conservadora. A classe média geralmente é composta por pessoas que não têm assim tanto estudo, alguns têm, mas não a maioria, mas são pessoas que ascenderam na vida de alguma forma, seja como pequeno empreendedor, seja estudando mesmo, fazendo uma faculdade, seja entrando no concurso público, mas são pessoas que têm um certo orgulho de terem ascendido na vida, certo? Enfim, então alguns conceitos eles carregam, alguns preceitos eles carregam assim na vida, que é o preceito que é da meritocracia, que é o preceito do conservadorismo, que é o preceito da igreja, que é o preceito, enfim, da moral, dos costumes e tudo mais. Essa concepção de mundo, essa classe média tem. E ela é incrivelmente manipulável pela elite econômica do país, certo? Porque ela é assustada, porque ela é medrosa. E ela é sempre o primeiro grupo social que é atingido quando vem uma crise econômica. Porque a população pobre já é pobre, certo? A população rica é rica e sempre será. Se houver uma crise econômica no país, o cara milionário aqui do Brasil, bilionário, ele pega o jatinho dele e vai para Londres, cara, certo? O pobre vai continuar pobre, vai ficar um pouco mais pobre dentro da pobreza da qual ele já está inserido. Mas o cara da classe média ele vai ter um impacto muito grande na própria organização econômica que ele tem. Porque quando vem uma inflação, o cara vive até bem, mas quando vem uma inflação que sobe o tomate e a farinha, meu irmão, aquilo já causa um impacto financeiro na casa dele. Subiu a gasolina, já causa um impacto financeiro na casa dele, certo? Então ele é assombrado, ele vive assombrado por essas mudanças econômicas e tudo mais, certo? E vive assombrado também com medo de perder aquele pouco que ele construiu ao longo da vida, certo? Perder, seja por um assalto, seja por uma invasão de terra, ou qualquer coisa do tipo. Então a elite econômica, eles usam desse medo gigantesco que a classe média carrega para criar discursos de terror, né? Tem na eleição de 89, por exemplo, no debate da Bandeirantes, no segundo turno, disputavam na época o Lula e Collor, certo? E o Collor, não tenho como mostrar aqui para vocês, mas vocês podem pesquisar aí no YouTube, Marília Gabriela, se não me engano, ela estava apresentando. E aí o Collor, né, fez um discurso diretamente para a classe média. Começou dizendo, né, desejando um Feliz Natal, que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu naquele dia, tal, e que ele vai fazer um governo pela moral cristã. Então o cara já começou comprando o discurso da classe média, né, valendo-se daquele discurso da moralidade cristã, e em seguida atacou, né, afirmou que o Lula era comunista, não sei o que os comunistas defendiam a tomada das terras dos trabalhadores, defendiam que casas e apartamentos iam ser invadidos pelos comunistas e que as pessoas iam perder as suas casas e tudo mais. Enfim, um discurso de terror, né, que evidentemente não condiz com a proposta comunista de nenhum lugar do mundo, mas esse discurso foi muito valioso para o Collor, tanto é que ele rendeu a vitória no segundo turno, né, e vitória no pleito eleitoral, tornando-se presidente, vencendo as eleições de 89, certo? Mas olha como essas coisas são eficientes. A classe média é muito temerosa, ela é muito assustada. Eu estou dizendo isso por quê? Porque em 1964 estava na presidência um presidente trabalhista, na época acusado de ser comunista, que de fato nem era, que era o João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e ascendeu ali a presidência por conta da renúncia de Jânio Quadros, em 61. Então ele passou um tempo sem conseguir governar no parlamentarismo, tivemos essa aula já, e aí quando ele começou a governar, de fato, né, que ele pôde ter, de fato, poder, né, de governo, para tentar tirar o país do buraco, ele instituiu reformas, né, reformas de base, uma série de mudanças na própria estrutura
social, política e econômica do país. E, cara, existe uma coisa que todo mundo nesse país concorda. Todo mundo concorda. É preciso acabar com a pobreza. Você perguntar para um milionário, para um cara que mora debaixo do viaduto, todo mundo concorda que tem que acabar com a pobreza. Né? Isso é óbvio. Como é que se acaba com a pobreza? Aí a coisa começa a não ficar tão óbvia assim, mas tem uma coisa que é óbvia. Se você tem a riqueza do país inteiro e essa riqueza está concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, como é que eu faço para isso aparecer na imagem? Pronto. Pouquíssimas pessoas, para você reduzir a pobreza, você tem que pegar esta riqueza e distribuir. Né? Então, obrigatoriamente, qualquer governo, seja de direita, de esquerda, certo? De frente, de qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer governo que quiser acabar com a pobreza, vai ter que mexer com privilégios. Da classe média, não. Certo? Ninguém pode mexer com a classe média. A classe média ela tem um perfil muito mais de precisar ser ajudada do que de ajudar. Que a classe média brasileira ela é extremamente pobre. Se você for comparar com outros lugares do mundo, certo? A classe média brasileira compra um liquidificador parcelado em 10 vezes. É pobre, cara. Pobre. A classe média brasileira é pobre, certo? Então, quando você pensa num governo que precisa reduzir pobreza, você tem que mexer com privilégios. E quando você vai mexer com privilégios, essa elite econômica, certo, se organiza e monta sua mega estrutura para impedir que esses privilégios sejam mexidos. Então, quais os veículos que essa elite econômica se vale para conseguir isso? Cara, primeiramente, através dos grandes meios de comunicação, da grande mídia, certo? Que na época, em 64, você já tinha televisão, que não era uma coisa que chegava para todos, mas você tinha outros meios, né? Que era o caso do rádio, que era o caso dos jornais e tudo mais. Você tinha esses veículos. Você, como elite econômica, você apelaria para a sociedade civil organizada, sobretudo as mais conservadoras, né, que é o caso da OAB, da Igreja Católica e tudo mais, partes da Igreja Católica e parte da OAB, evidentemente, e você apela para a classe média, cara, que é medrosa e conservadora. Então você cria um ambiente de terror, afirmando que o perigo vermelho se aproxima e tudo mais, e esses grupos começam a legitimar o que? A necessidade da proteção da estrutura conservadora brasileira. E aí que entra o Exército. Porque quem de fato tem poder para estabelecer uma ordem no país são as Forças Armadas. O Exército Brasileiro, fraco até a Guerra do Paraguai, ele ascendeu politicamente no país, né? Superando inclusive a Armada, que era a maior força militar que havia no Brasil, né? A Marinha do Brasil, no caso. O Exército superou. Tal. Então, o Exército, ele, como um defensor, o Exército que é conservador, em grande parte, compra esse discurso da necessidade da proteção da estrutura social do país. Então você tem uma parceria. Você tem a sociedade civil, você tem a classe média, você tem a organização religiosa mais forte do Brasil, que é a Igreja Católica, você tem o Congresso Nacional extremamente conservador, já naquela época, né, e ainda hoje muito tomada, né, por bancada dos latifundiários, a chamada bancada do boi e tudo mais. Então, enfim, cara, aí você tem a tempestade perfeita para a eclosão de um movimento de exceção no país. Além de tudo isso, você tem interferência externa, você tem ali o governo norte-americano que havia, né, criado uma política internacional para afastar todas as possibilidades de uma aproximação de países latino-americanos com a União Soviética. Em 64 nós estávamos na Guerra Fria, pessoal. Então havia esse temor, né, de que esse temor, sobretudo norte-americano, de que uma nova Cuba pudesse surgir, né, através de algum movimento socialista. É por isso que nos anos 60 e 70 você tem uma série de movimentos militares, né, se apropriando dos governos, justamente como um projeto, assim, um projeto estadunidense mesmo de alinhamento e de alinhamento com a visão de mundo norte-americano e de afastamento com a perspectiva comunista soviética. Então, os americanos chegaram a criar um projeto para a América Latina, que era a Operação Condor, né, que era uma ajuda militar para que os militares locais conseguissem afastar o perigo
de comunistas, né? E aqui no Brasil havia um plano específico que era a Operação Brother Sun, no qual os americanos mandariam navios, mandariam combustíveis, mandariam armamentos para auxiliar os militares brasileiros, né, nessa campanha de tomada do poder e do estabelecimento de um estado de exceção aqui no Brasil, caso os comunistas, né, ascendessem ao poder de alguma forma. Acabou que essa ajuda norte-americana não foi nem necessária, porque os militares chegaram ao poder, decretando vacância no cargo. O João Goulart, o presidente, eles decretaram o cargo livre como presidente do país. E o João Goulart, né, ele poderia ter lutado, teria apoio de alguns governadores, sobretudo do Brizola, no Rio Grande do Sul, mas ele optou por evitar uma guerra civil. Então ele saiu de Brasília, foi para o Rio Grande do Sul e de lá se exilou no Uruguai. Então os militares fizeram uma junta militar das três armas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, e, enfim, decidiram para essa primeira fase aí do governo, colocar um militar, inclusive cearense, um marechal, né, última patente aí do Exército, para governar o Brasil nesta primeira fase da Revolução, né, da ditadura e tudo mais. Viu? Agora, quando você fala em militares, é preciso entender que não estamos falando de um bloco único. A gente está falando de, inclusive, disputas de poder dentro do próprio exército. Você tem, por exemplo, um grupo, né, chamados de castelistas, e lembre-se disso, castelistas porque eram grupos próximos ali ao Castelo Branco, que eram inspirados, né, na escola francesa de Sorbonne. Eram militares mais moderados, eram militares ligados à Escola Superior de Guerra, eram militares que defendiam que o papel deles era de estabelecer uma reorganização da sociedade brasileira, mas certo que em pouco tempo eles deveriam devolver o poder para os civis. Essa era a perspectiva dos castelistas, né, da Escola Superior de Guerra, do qual faziam parte o Castelo Branco, do qual faziam parte também desse período, né, e governaram o Brasil também o Geisel e o Figueiredo. Mas havia também dentro do próprio exército um outro grupo, os chamados linhas duras, que eram a favor, né, que acreditavam na ideia de que somente os militares poderiam ter controle sobre um país gigantesco e altamente problemático e desigual como o Brasil. Então eles eram contra o processo de volta da democracia. Enfim, eram aqueles militares muito inspirados ainda naquela primeira fase, né, revolucionária dos militares no Brasil, que foi a proclamação da República, aquele primeiro grupo que venceu, né, que chegou ao poder ali com Deodoro, com o governo provisório, com o Floriano Peixoto, que eram militares que defendiam que eles de fato é quem deveriam governar o Brasil. Eles eram antidemocráticos, eram mais truculentos, eram menos intelectualizados, certo? Então havia essas disputas de poder dentro do próprio exército, dentro das próprias forças armadas, e esses poderes eles oscilaram, eles disputaram espaço, certo? E enfim, disputaram espaço e se revezaram no poder, né? E implantaram aí a sua visão de mundo aqui no país, ok? E aí chegando aqui no Castelo Branco, num país democrático como é o Brasil, se você pegar as constituições brasileiras, desde a proclamação da República, o Brasil ele foi dividido em poderes. Você tem o poder executivo, os que executam e governam de fato o país, né? Você tem o presidente como chefe supremo do executivo, você tem os governadores nos estados, os prefeitos no município, você tem o poder legislativo, que é quem legisla, quem escreve, quem elabora os projetos, quem escreve as leis, composto ali por deputados, composto ali por vereadores e tudo mais, e você tem o poder judiciário, né, composto ali pelas pessoas que compõem, né, enfim, o judiciário em si, são os promotores, são os advogados, é o Supremo Tribunal Federal, certo? É o Supremo Tribunal Eleitoral, enfim, o grupo que faz parte, né, das decisões judiciárias aí do país. Essa é uma divisão proposta por Montesquieu há muito tempo atrás, mas esse tipo de encaixe de governabilidade ele só dá certo se você tiver um país razoavelmente democrático. Quando um ditador
ou alguém com uma perspectiva tirânica ascende ao poder, a primeira coisa que esse grupo tende a fazer é aumentar os poderes do executivo para poder governar sem grandes obstáculos. Isso foi feito por quase todos os ditadores do mundo, sejam de direita, sejam de esquerda, certo? Então, não foi diferente com o Castelo Branco e com a ditadura militar brasileira. Tanto é que assim que assume o poder, o Castelo Branco começa a instituir atos institucionais, que são o quê? São ações tomadas pelo executivo para passar por cima da Constituição. Então ele elevou o poder de decisão do executivo para não precisar da aprovação do Congresso. Porque o que um presidente faz hoje no Brasil, ele precisa da aprovação do Congresso, assim como um projeto de lei do Congresso precisa da sanção presidencial. Então, o que o Castelo Branco e os militares fizeram foi criar esses atos institucionais que eram um artifício para poder passar por cima do legislativo e poder governar sem grandes obstáculos. Então, lançou o ato institucional número 1, que aumentava os poderes do executivo, o ato institucional número 2 e 3, que estabeleceu eleições indiretas, ou seja, o Congresso, controlado pelos militares, elegeriam, né, o presidente da República, e com o AI3 também os governadores, iniciou um projeto de privatização das universidades, extinguiu os partidos políticos e criou apenas dois, né, que era o partido político do governo, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, e o MDB, que supostamente seria um partido de oposição, que agregaria todos os grupos, né, que fariam oposição aos militares, mas era um partido só, enfim, superficial, era um partido que não tinha poder de fato de se candidatar. Se um candidato do MDB vencesse, o candidato não poderia assumir. Então era um candidato só para criar uma imagem fictícia de que havia uma democracia no Brasil, certo? Enfim, em 67, né, também foi, em 69, perdão, foi feita uma nova Constituição para o país, através do ato institucional número 4, isso foi montado, perdão, foi em 67, um ato institucional foi montado para justamente criar uma nova Constituição para pegar esses atos institucionais anteriores e colocar dentro da Constituição. E a censura também foi implantada em 67, que era também uma maneira de controlar as ideias que circulavam no país. E olha, uma dica importante, todo e qualquer governo ditatorial, as primeiras coisas que eles tentam fazer é confiscar a cultura, a história e as opiniões, certo? Ou seja, você confisca a cultura proibindo todos os movimentos dos quais você não concorda, você confisca a história, tentando impedir que esses acontecimentos, né, sejam passados para as gerações futuras de uma maneira crítica a você mesmo. Então você tenta reconstruir aquela história e modificá-la, não seguindo princípios científicos, mas seguindo aquilo que você quer que as pessoas achem daquele acontecimento. Certo? Isso é muito grave, isso é muito grave, certo? E também você tenta impedir que as pessoas pensem livremente. Então você implanta a censura. Então os jornais da época foram muito censurados. Tudo que se escrevia tinha que passar pelo crivo, a censura. E a censura determinava o que podia ou não ser transmitido. Então muitos jornais, quando escreviam artigos criticando o governo, por exemplo, aquele dali era retirado, cara, era proibido de entrar em circulação. Então alguns jornais chegavam a tirar aquele artigo e deixar um buraco no meio do jornal, uma parte em branca, ou então colocavam coisas absurdas no meio do jornal, sem pé nem cabeça. Abre o jornal, aí você tem uma série de notícias e você tem uma poesia no meio do jornal. Ou então você tem uma receita de pudim de leite no meio do jornal. Sabe? Coisas assim sem pé nem cabeça, para deixar claro, né, uma maneira de mostrar para as pessoas em casa, olha, havia alguma coisa aqui, certo? A gente não pode colocar, porque essa galera, a gente boa dos militares aqui, não nos permite, né, escrever de maneira crítica e razoavelmente, sei lá, isenta sobre o que está acontecendo no país. Então, isso, cara, há quem defenda, cara, a ditadura militar. Assim, as pessoas que defendem a ditadura militar não têm muita noção
daquilo que estão defendendo, né? É por isso, pessoal, olha, antes de encerrar esse primeiro vídeo, é por isso que eu digo sempre uma coisa para vocês. Quando você vê uma pessoa mais velha falando que a ditadura militar era maravilhosa, entendam uma coisa. Tudo que passava na televisão, tudo que passava no rádio, tudo que passava em qualquer lugar, era que o Brasil estava maravilhoso, é que o Brasil estava ótimo, é que a coisa estava dando certo. Não haviam críticas ao governo, não havia oposição ao governo, não se podia criticar o governo. Então, se você pegasse o jornal, o Brasil está ótimo. Se tu assistisse um jornal, está tudo caminhando bem, cara. Em qualquer lugar as pessoas só diziam que está tudo bem, entendeu? Porque ninguém podia criticar. Então, se todas as informações que tu tem do governo são positivas, você vai acabar também acreditando que aquilo dali se trata de uma verdade. Então é por isso que muitas pessoas, né, que viveram naquela época acabam tendo essa visão, porque não havia uma análise de fato crítica sobre o que estava acontecendo, certo? E aí alguns mitos eles são criados nessa perspectiva. Um deles é de que nessa época não havia corrupção, certo, do povo. Duas teses de doutorado, não vou me recordar agora o nome dela, mas eu sei que é um homem e uma mulher, analisaram, um deles, o cara tentou analisar as contas, né, dos militares, tentou pedir permissão para investigar, né, a entrada de dinheiro desses militares. Ele não conseguiu essa autorização e, para não ser morto, foi embora do país. E uma outra menina, dessa vez uma menina, fez uma investigação comparando o padrão de vida dos militares antes e depois da ditadura. E viu que o enriquecimento foi assim absurdo, fora de qualquer proporção, certo? Ou seja, se não houve corrupção, como é que essa galera enriqueceu assim de maneira tão extraordinária em pouquíssimo tempo, né? E essa menina também foi embora do país, ela foi ameaçada tantas vezes que não aguentou ficar aqui no Brasil e foi embora, certo? Então, até hoje, uma série de documentos que estão nas mãos do Exército Brasileiro, a sociedade civil não consegue ter acesso. Consegue ter acesso, porque os militares não cedem, certo? Então é uma coisa realmente muito séria. Bom, então no próximo vídeo nosso a gente vai ver aqui sobre os demais governos militares e sobre o processo de reabertura e de redemocratização. Bom, abraço para vocês, a gente se vê daqui a pouco. Valeu, pessoal.